Alô, 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 estamos aí nessa live. Sejam bem-vindos. Olha lá, Patrícia. Patrícia está entrando. Patrícia Donato já está entrando na nossa live. Oi, Ei, Edu, Patrícia! você me ouve bem? Você Eu esqueci de pegar meu fone. fica à vontade se precisar pegar. Te ouço Não, super você, bem. você tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Você lembra que eu te falei de manhã que você é super ligado com trilha sonora? Eu vou contar pro pessoal aí um segredinho. De manhã eu tava ouvindo Red Hot, não é? Sim, tá ouvindo. Que eu te contei. Eu precisava acelerar meu cérebro, né? Eu precisava produzir naquela hora. Agora eu já tô no jazz. Depois a gente fala Perfeito. disso, né? Que nós vamos vincular aí o dinheiro e a produtividade. Então vamos lá? Exatamente. Beleza, perfeito. Então todo mundo que está chegando aí já está sabendo. Hoje o papo é sobre tempo, ter tempo para fazer dinheiro, certo, Paty? Certo, de preferência bastante, tempo e dinheiro. Beleza. Ó, deixa eu te apresentar, depois você fala também. A Patrícia Donato é a dona do dinheiro. Ela leva tranquilidade para a vida financeira das pessoas, ou tranquilidade financeira para a vida das pessoas. Como que é, Paty? Não é? Tendo tranquilidade é comigo. Perfeito. Legal. E a ideia dessa conversa nossa hoje é fazer essa conexão de tempo e dinheiro. Eu acho que a gente já pode começar falando de um ponto que todo mundo sempre fala, né? A gente até fala que chama como uma crença, mas é comum todo mundo falar que, tempo é dinheiro, né? Time is money. E a Isso. gente, então essa ligação, esse casamento de tempo e dinheiro já tem faz tempo, né? E aí como que a gente trata isso no dia a dia e nesse momento que a gente está tendo hoje, né? Então acho que E essa o conversa programa vai também, levar Edu, muito primeiro disso. quero te agradecer o convite para a gente conseguir casar esse horário aqui, que ficou bem legal. É o horário oficial da minha live e eu também tenho o propósito de trazer outros profissionais e outras pessoas que agregam o conhecimento junto com o dinheiro, porque o dinheiro em si não serve para muita coisa, né? Assim, se a gente não tem autoconhecimento, não sabe o que fazer com o tempo, aí a gente entra naquela outra premissa, que trabalha a vida inteira para conseguir dinheiro e depois tem que usar o dinheiro para recuperar a saúde, né? Então, Sim. como ter equilíbrio nisso tudo? E é isso que a gente trouxe hoje, eu acho que interessante para muitas pessoas, se nós estivermos aqui autônomos e esse pessoal que é dono do seu tempo, de poder fazer melhores escolhas, né? De entender como funciona, como as coisas fluem. Eu acho que isso que vai ser bacana. Perfeito. Ô, Paty, então, trabalho e renda extra, né? A gente vê muita gente que tem tempo, que nesse momento está fazendo tempo, utilizando o tempo que tem de sobra, né? Porque as pessoas entraram agora chegaram em casa, estão trabalhando de casa, não tinha, no começo foi aquela loucura, aprendendo a lidar com tudo, todas aquelas novidades, e agora elas já estão conseguindo fazer um dinheiro extra aí, trabalhando, entendendo que pode sobrar algum tempo e aí aproveitar esse tempo para fazer um dinheiro extra. A gente vê gente vendendo aí salgados, pães, doces, e até outras pessoas que decidiram utilizar alguma habilidade que já tinha para vender serviços na internet, Sim, né? sim. E até É. utilizar do meio digital para fazer essa distribuição. Você pode falar para a gente um pouquinho? Conhece profissionais desse tipo também? Sim, sem dúvida. Eu, na verdade, assim, quando a gente faz uma consultoria financeira, eu não olho só. Tem gente que acha que consultoria financeira é para eu sair das dívidas, é para eu reduzir despesa. Não é só para isso. Às vezes você tem potencial de produzir uma renda que você não está produzindo, né? Então não é só gastar menos, ganhar mais também é muito bom. Mas no Perfeito. que? Ganhar mais fazendo o quê? Se todos nós continuamos tendo 24 horas, alguns ainda trabalhando para os outros e tudo mais. Então, quando uma pessoa chega e ela tem a necessidade de construir outra renda, de criar uma renda, às vezes, paralela para a realização de um sonho mesmo, eu costumo dizer assim, olhar primeiro lugar, no que você é bom.
né? E depois é uma enquete que a gente quer fazer aqui. Mas o que te leva a fazer algo além do seu trabalho hoje eventual? Algo que seja relevante para te fazer produzir uma riqueza, produzir uma renda. E que muitas pessoas transformam o plano B em plano A. Por quê? Porque fazem com o coração, né? Então, assim, olhar para aquilo que você quer produzir primeiro, porque você faz bem, ótimo. Segundo, tem gente que na própria profissão tem formas de diversificar a renda. Um exemplo disso foi uma cliente minha aqui em licença maternidade, era professora de inglês, ela era funcionária de escola, ela não tinha o que fazer, né, na licença maternidade, e ela precisava de mais dinheiro, inclusive porque a família tinha aumentado. Ela começou a fazer traduções, ou seja, ela usou o ofício principal, aquilo que ela já fazia bem, para diversificar de forma autônoma. Se você, aqui que está nos ouvindo, se você tem essa possibilidade, é possível. Por exemplo, nós que somos coaches, consultores, que temos algumas expertises do comportamento humano, a gente pode dar aula, a gente pode fazer mentorias, a gente pode fazer programas em grupo, se eu não estou conseguindo, nesse momento, atender uma consultoria individual, né? Os treinamentos em empresas. Então, assim, diversificar a renda começa a partir do que você é bom. Dá para diversificar na profissão? Se não dá, é como você falou, eu vou ser autônoma, vou fazer um salgadinho, vou ser afiliados de site. Lembra que eu te falei que é uma renda Sim. excepcional? Você está recomendando cursos, produtos digitais e está ganhando um dinheiro, sabe? Você não precisa investir naquilo, né? Então, são possibilidades. Perfeito. A gente conhece pessoas que fazem isso também, né? Que utilizam do hobby, que é algo que realmente ele utiliza, gosta de fazer e começa a ganhar dinheiro com isso, ou no meio digital, ou até mesmo pelo meio convencional, a venda de produtos, né? Sim, sim. No prédio mesmo, aqui onde eu moro, eu já vi as pessoas. Eu aproveito esse tempo para vender roupa íntima, para vender roupa de bebê, para abrir um É. bazarzinho, para fazer troca de produtos. E as pessoas estão fazendo renda extra, mas para isso precisa de tempo, né? Sim, exatamente. E, A dor é o e tempo. hoje a dor é tempo. Antes a gente reclamava muito que não tinha tempo para fazer as coisas, as pessoas é, trabalhavam fora, chegavam em casa super cansados, perdiam um tempo de deslocamento muito grande, até 2 horas, 3 horas de tempo de deslocamento. E quando chega aqui, agora chega na sua casa, trabalha lá, não tem mais esse tempo de deslocamento, pode tomar um café gostoso com a família cedo e ter tempo e acaba ainda reclamando que não tem tempo. Justamente eu acho que é a falta desse planejamento, né? Sim. E a consequência disso é a gente tá perdendo dinheiro. E aí sim o E tempo é também dinheiro, porque tá perdendo o dinheiro. ambiente, né, Du? Porque eu aprendi isso também com você nas suas reflexões. Quando a gente tinha o ir e vir, a gente tinha os papéis, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Mas assim, hoje o tempo tá disponível, mas você tá inserido num universo que tá uma grande bagunça, dependendo do seu perfil, não é? Não, perfeito, exatamente. A gente tinha é, papéis muito bem definidos, né? Antigamente, a gente dentro de casa, você era pai, mãe, aí você saía para trabalhar e você era o papel do profissional, que aí até a roupa é diferente, é, e Postura. a postura, o ambiente, e aí você sai do final da tarde para tomar um drink com as suas amigas, com seus amigos, e aí você já está mais contraído, talvez com outra roupa, com um outro momento, um outro local. Você separava essas figuras, né? Uhum. Como a Andressa sempre disse, essas Ela capas, tá por né? aqui. Que a gente utiliza, que está aqui. É, ele utilizava dessas ferramentas para poder moldar a forma que a gente se relacionava com as pessoas e com tudo. E a partir do momento que a gente ficou confinado em casa, a gente trouxe tudo isso, todas essas personas que a gente tem, para o mesmo local. A mesa que você toma café da manhã é a mesa que você trabalha, fala com o seu chefe É. e está falando com o seu cliente Às vezes e você as tá outras tem que. bonitinha aqui, ó, e tá de pantufa. Exatamente, tem vários vídeos, né, pessoal zoando. E exatamente assim, os nossos papéis começam a se misturar, as pessoas Sim. começam a. Mas, Edu, assim, olhando para o ambiente, olhando para aquilo que nós vamos falar hoje, dessa questão de estar tudo misturado, você acha que tem problema das pessoas terem liberdade de tempo? Porque, assim, eu vou falar, eu me sinto uma pessoa muito metódica em relação ao tempo. Então, eu falo que eu aprendi a ser
gestora do meu tempo, porque todo mundo tem 24 horas, né? E me Sim. incomoda, às vezes, quando as pessoas ficam falando assim, nossa, que agenda cheia. Eu penso que comigo é cheia, mas daqui uma hora talvez eu tô passeando com o cachorro, entendeu? É Sim. minha escolha. Mas se é rotulado, se você marca uma reunião para daqui 2 semanas, já acha que sua agenda tá cheia. E não é, às vezes é escolha. Mas para aquelas pessoas que acham que não sabem lidar com a liberdade de escolher o tempo, você acha que isso é ruim? Isso meio que confunde? Não, na verdade, eu chamo isso de paradoxo da liberdade, na verdade. A pessoa que tem. é, Normalmente as pessoas gostam, acham que liberdade é você não ter agenda para nada. Ah, eu quero fazer o que eu quero ter tempo para fazer o que eu quero, viajar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser. E ela não controla a sua agenda. A consequência disso é que ela não tem tempo para nada, porque trabalha até mais tarde, faz tudo até mais tarde, deixa tudo para a última hora, procrastina. Porque, eu quero ter liberdade, hoje eu vou ficar pela manhã de pantufa e isso eu vou trabalhar à noite. E vai deixando isso acontecer, e sempre fica tudo para a última hora. Então, a gente, quando aprende a trabalhar a nossa agenda, a gente tem liberdade. Então, quando você coloca que você tem 1 hora para passear com o seu cachorro, pode ser 2 horas da tarde e tudo bem. Não E tem tudo problema bem. ninguém. Você pode estar E se eu trabalhando à tiver noite da tirar noite. um horário de almoço do meio-dia às 3 hoje, não tem problema nenhum. Eu quero ficar com a minha filha à tarde, porque a minha esposa tem uma outra atividade, e eu vou ficar, porque isso não tem problema nenhum. Aí eu tenho liberdade. Então, eu acho assim, por isso que eu chamo de paradoxo, porque quanto mais você controla a sua agenda, quanto mais você gere o seu tempo, mais liberdade de tempo você tem. Então, mas aí eu vou te trazer outro gancho, que agora a gente está assim, numa vertente de escolhas, vamos colocar assim, né? Tem esse paradoxo da liberdade, mas tem também, às vezes, o feeling, a expertise de negociação consigo mesmo. Às vezes a pessoa não sabe dizer não para o outro e não para si mesmo também, sabe? Porque eu percebo assim, muita gente ainda tem aquela sensação de que não dá para trabalhar no fim de semana. Só que quando você é empresário, todo dia é dia. Só que você pode escolher, né? Numa segunda-feira, no tempo que a gente saía, isso era bom. Eu tinha quarta-feira, 11 horas da manhã, eu tinha natação. Por quê? Das 11 ao meio-dia ali, já, né, fazia o meu almoço e tal, então eu conseguia fazer a agenda antes das 11 e depois da 1. E tudo bem. Só que eu percebo que as pessoas não têm, às vezes, o poder de negociação. Ou elas acham que a gestão de tempo tem que ser enrijecida, ou elas acham que elas são indisciplinadas e não conseguem administrar o tempo. E eu te digo algo que é pior ainda. Elas pensam assim com o dinheiro também. Sabe? Ou eu tenho Sim. muito dinheiro para eu conseguir resolver meus problemas, ou eu não tenho dinheiro e não sou Eu tenho que capaz de ganhar na resolver. Mega para resolver tudo, É, ou eu vou gastar tudo que eu tenho. e quantas pessoas você conhece que já acertaram na Mega Sena e Pois é. continuaram ricas, né? É complicado. Mas Mas eu acho esse que ponto que você negociar é uma trouxe. coisa também que a gente precisa A desenvolver. negociação passa por um ponto que a gente conversou hoje, que eu acho fantástico, são os valores. Né? Da mesma É, forma que eu tenho que eleger o que é importante para mim. Os valores me ajudam a tomar decisões do que é importante para mim. sim. Assim como eu faço com o dinheiro, eu tenho que fazer com o tempo. Da mesma forma que você sempre diz, né? Pô, se você tem, se o seu valor é família, você não vai gastar, investir uma grana numa grande viagem, você vai investir numa cozinha É. bacana para você cozinhar só com a Sim, família sim. ali. Agora, É. se o seu valor é liberdade, você vai morar num apartamento com uma cozinha pequena e vai utilizar Se essa seu grana valor para é viajar. educação, você vai poupar para a faculdade dos filhos e não vai ficar comprando blusinha, entendeu? É assim que funciona. Exatamente. Essa sacada. E com o tempo é a mesma coisa, Paty. Uhum. Então, se eu vou utilizar. Qual é o meu valor? Meu valor é família? Então, quantas horas do meu tempo eu quero dedicar para a família? Meu valor é educação? Quantas horas do meu tempo, do meu dia, eu vou dedicar para a educação? Uma vez que você faz essas escolhas, você tem que reorganizar a sua agenda. E aí fica fácil, porque Uhum. você sabe o que é importante. Então, É, vem prioriza. o processo, que aí eu falo muito dos meus programas de produtividade, é que as pessoas normalmente elas compram o método e só querem aprender a usar a agenda. Mas se não tiver essa parte por trás da É, consciência, do mapeamento, do seu entendimento com você, do isso. comportamento produtivo, na verdade, esse é até um ponto que eu vou falar amanhã na live, que essa semana a gente está com uma sequência de 3 lives. Hoje com você, amanhã Uhum. eu vou estar falando aqui sobre comportamento produtivo e na quarta eu vou trazendo a Carol Mazagatti para conversar com a gente também. Uhum.
sobre como organizar o home office, a base de tudo isso é essa parte de comportamento. Se a gente consegue mudar o nosso mindset, entender que o que é importante para a gente tem melhores escolhas com o tempo e, Exato. consequentemente, tem melhores escolhas com o dinheiro, né? Que é a sua área. É, porque a receita não está pronta, né? Se você não tomar decisões, e de outra, o tempo é uma coisa também orgânica, né? É um negócio que muda, as suas atividades mudam, a sua demanda pode ser que mude, né? E isso é uma coisa que eu tinha bem mais claro antes da pandemia. Porque como eu fazia atendimentos quinzenais, eu tinha agendas equilibradas em semanas, né? Tinha semanas mais pesadas e tinha semanas mais leves. Agora o atendimento é avulso. Então, eu tenho cliente toda semana e eu tenho que dar conta de várias frentes de trabalho. Então, e por isso eu mudei o meu jeito de olhar para o meu tempo, né? Então, agora eu não tenho mais agenda quinzenal, agora eu tenho de 3 semanas. Mas por quê? Porque para esticar e dar tempo de tudo. Agora, deixa eu te falar um negócio bacana. Só fazendo um gancho que você tinha falado. Pô, Edu, lá atrás as pessoas trabalham só de segunda a sexta, né, e o final de semana É. para descansar. Fala, tudo bem, eu sou a favor disso também, que as pessoas tenham tempo de Uhum. descanso. Você pode. O problema é que você não precisa concentrar tudo só no sábado e domingo. Para mim, Sim, o domingo é a data que eu não sagrado. faço nada, sagrado. Eu gosto de ficar de pantufa se for o caso mesmo, sabe? Agora, no sábado, se for tiver que trabalhar, não tem problema nenhum, eu trabalho, eu me organizo, É. eu faço acontecer. Sim, Mas eu divido isso na minha semana. sim. Então, minhas horas de descanso também são diluídas na semana, para que você tenha uma Isso. semana melhor E equilibrada, eu para também você poder acho que isso é trabalhar no uma sábado, negociação. mas isso é uma opção, exatamente, uma opção. É, Agora, tem semana que eu quero viajar, eu fecho de quinta a domingo e tudo bem. Mas eu sei que é uma sim. realidade para quem, assim como nós, são consultores, Autônomos. autônomos, né? Agora, numa realidade que se precisa bater um cartão, se tem horário para entrar e para sair, é possível Uhum. também. E a gente fala que é possível, voltando também, fazendo o gancho desse tema, de como fazer essa renda extra, né? É. As pessoas fazem isso depois do horário do expediente normal, do horário Sim, convencional. E isso mostra sim. que quando você tem um objetivo, quando você tem algo que realmente você quer, você consegue. Então, essa educação em relação à gestão do tempo e à gestão financeira, ela passa por essa programação, por esse planejamento antes, né? Isso. E o equilíbrio sempre do que você falou, do que eu quero, se eu tenho clareza do que eu quero, com meus valores pessoais. Porque, por exemplo, eu quero dar um upgrade na carreira, eu preciso fazer um curso. Eu vou fazer esse curso fora do meu horário de trabalho. E eu vou abrir mão de algum tempo com a família. Então, é esse negociar que eu acho que é interessante, viu? E tem Sim. outra, a gente é tão, às vezes. Eu não sei se, desculpa falar em religião, mas eu não sei se está na Bíblia, mas às vezes a pessoa fala, acha que tem que primeiro trabalhar e cansar para depois descansar. Eu já fiz o contrário. Por exemplo, eu não tinha o sábado, eu descansei na sexta. Entendeu? Porque eu ia ter um longo dia no sábado, então na sexta já foi o meu dia relax. Tudo Mas bem que. inventaram esse negócio do sábado e domingo há muito pouco tempo. Porque sábado É, e domingo, o dia de descanso bíblico, ele existia, sempre teve um dia, né, na semana. é, Mas o sábado e o domingo, os dois juntos, é muito recente. Até muito pouco tempo atrás, todo mundo sim. trabalhava diretão. Mas é bom a E gente. assim, Então, é bom a gente falar que assim, não tá engessado. Depende da sua situação, depende da sua, do seu poder de da sua liberdade. opção, É. exatamente. Vamos colocar a enquete para a gente continuar? Vamos. Como é Que aí a que gente contextualiza, né? O que vai acontecer contextualiza? aqui. É, Exatamente. A gente está falando aqui, o papo hoje é sobre a gestão de tempo para poder fazer dinheiro, né? Como você ter tempo isso. para poder fazer dinheiro. E, a, e aí eu gostaria de saber de vocês que estão aqui acompanhando a gente, qual é a sua habilidade, né? Se você tem uma É. habilidade aí que você gostaria de viver, ou seja um hobby, ou seja algo que você realmente sabe fazer muito bem. Pô, eu sei fazer brigadeiro que todo mundo elogia. Ó, tô fazendo pão, viu, Patrícia? Todo mundo elogia meu pão. Ou Então, será eu que tô vendo as fotos, dá pra fazer viu? um dinheiro com esse pão? Eu acho que Até dá. Eu vou derrubei as coisas escrever aqui. aqui a enquete, tá vendo? É, eu fiz um cálculo quando começou a pandemia. Um dos meus hobbies é o crochê, né? E recentemente eu fiz um conjunto de suplás para minha amiga, de 8 suplás, e eu lembro que o valor da linha deu R$ 75. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, gente, para mim é uma terapia, né? Eu pensei assim, será que eu posso vender crochê? Aí eu comecei a calcular.
sabe? Quantas horas eu demoraria para fazer um conjunto de suplás? Quanto eu colocaria de margem em cima? Ou seja, eu nunca tive comércio, eu nunca vendi produto, eu sempre vendi serviços, né? Mas quando você começa a olhar para algo que você faz bem e que as pessoas poderiam pagar por isso, você tem que começar a fazer conta, é normal. Eu acho que isso é quase natural, porque antigamente não existia moeda, era troca, né? O quanto eu posso produzir de X para trocar por Y? Então, assim, a coisa vem de Os longa câmbios. data. É, Bem, então. eu comecei também fazendo, dando apoio para fazer slides, né, em processo Uhum. para treinamento, construía Ah, de estrutura de apresentação. slide, já fazia as apresentações, slides, e me apaixonei por isso, porque eu gosto da estética, eu gosto de fazer, né, E você recebia por isso? e comecei a receber por isso também. Então, Muito bom. esse, na verdade, foi o meu processo de transição, né, para sair da Sim, CLT e empreender. Então tá. foi a partir Ó, daí que eu vi pessoal, que é tá aí a pergunta. possível. Você tem uma habilidade que possa vender? Deixei aí. E aí, e esse mundo muito atual agora, né, que a gente fala que é esse novo mundo, não só o mundo pós-pandemia, mas o mundo que a gente já vinha transformando e que agora pós-pandemia vai ser muito claro. As pessoas em casa elas podem vender as habilidades dela. Então hoje a gente entra num contexto da maior quantidade de freelancers. As pessoas têm Uhum. habilidades e elas estão vendendo o talento delas, a habilidade delas, o que elas treinaram para fazer. Pode ser E outra, a música que era só para grandes ídolos, agora você pode fazer online aqui, tá todo mundo feliz assistindo no YouTube, virou novo, um novo meio de divulgar isso, né? Então É. é Ó, muito a Kelly falou que interessante. tem. Ô, Kelly, a gente quer saber qual habilidade. Ah, a Isso. Camila também, da La Caderneta. Várias, além de fazer caderno. Muito bom. Então, é Perfeito, por escreve isso, ó. pra gente. Eu tenho um amigo que ele começou essa coisa de música e aí ele percebeu que ele não tinha habilidade de tocar, mas ele tinha a de produzir, né? E aí produzir é uma coisa que dá para fazer à distância, é uma coisa que dá para se dispor, para usar network, enfim. E aí ele conseguiu algumas colocações através disso, de freela, né? A outra Uhum. pessoa que eu vi que fez isso muito bem foi uma fotógrafa que eu conheci no de saia. Nesse tempo de pandemia, não dá para fotografar bebê e gestante e não dá para esperar, porque a gestante e o bebê vai nascer, como é que faz? Então, ela deu consultoria à distância de foto, ou seja, o marido, a mãe, alguém que está perto fazia foto, ela dava uma consultoria da parte técnica, né, de olhar, de ângulo, e a pessoa manda para ela o arquivo das fotos e ela trabalha, entendeu? Então, ela reinventou a parte do atendimento, mas ela continua fazendo o trabalho de edição e enfim, de tudo das fotos. E por isso, porque é uma consultoria, ela tem a esperteza, né, a expertise de fazer aquilo. Então, ela só remodelou o negócio. Ó, a Kelly faz biscoitos artesanais, duvido. Manda amostra para Bacana. nós É que a isso que eu tô vendo gente. aqui, a Kelly. Biscoitos artesanais. Agora eu quero ver. Mas é verdade, ô Paty. Então Ó, a gente tem. Mas para isso tem que ter tempo, né? Para você tem que pensar e ter. remodelar seu negócio. Tinha até um dos que estão aqui conosco, o Thiago, advogado, tá? Meu primo. E advogado em São Paulo, super bacana, super respeitado na área dele, trabalhista. E é expert em artesanato. Ele faz artesanato, ele tem uma habilidade Olha. manual, além de ter uma banda, também é artesanato. Ele faz artesanato com garrafas, com luzes, e é super bacana. E aí, por que não a gente pensar em empreender e começar a colocar o artesanato também aí uma forma É. E a de gente tem rentabilizar? dicas para saber para ter mais tempo? Temos. Como que a Alguma. gente resolve esse problema, né? Do tempo. Primeira coisa é planejar. É exatamente o que você estava trazendo pra gente. Identificar o que te dá prazer e reservar um tempo na sua semana para isso. Ah, Edu, mas eu não tenho tempo todo dia corrido. Não, mas se tiver uma semana de 7 dias, você conseguir dedicar aí 2 horas na semana, 5 horas na semana, distribuídos 1 hora por dia, é, você consegue já dar início. O importante é começar, porque uma vez que você começa, as outras coisas começam a acontecer e, e dá certo, né? Então, pô, a mesma coisa, pô, eu gosto de ler, eu não tenho tempo para ler.
Reserva uma hora do seu dia, meia hora, ou então na sua semana, de todos os dias, eu vou reservar a terça e a quinta, às 7 horas da noite para fazer isso. Então, sei lá, utilize esses momentos. E aí, uma das coisas mais inteligentes que se faz nesses momentos é que a gente começa a olhar sempre para o lado negativo. Ah, é muito difícil porque eu tenho que cozinhar. Fala, tudo bem, cozinhar, você precisa cozinhar. E vai te roubar aí 2 horas do seu tempo, né? Não tem como você comprar comida pronta todo dia. Então, realmente, se você não gosta de cozinhar, vai ser um problema. Transforma isso. Utiliza esse momento para estudar, para escutar um podcast, para escutar sobre o tema que você... Pô, você quer empreender numa outra área, quer fazer supply de De crochê? crochê. Ou eu Perfeito, faço pode crochê fazer. Mas ouvindo isso uma tudo, coisa. então, escuta outra coisa, ou então assiste um vídeo no YouTube sobre aquele tema, desenvolve aquela habilidade, né? Então aproveita esses momentos que são de tortura, que são algo que você não gosta de fazer, e transforma em coisa gostosa. Coloque um vídeo, coloque um É, podcast, alguma coisa, e assim você vai fazendo tempo, gerando tempo, tendo tempo produtivo para essas coisas. A gente está falando muito hoje, Paty, em produtividade, o pessoal fala assim, ah, mas tô no oscilando meio da sua pandemia, internet, eu todo acho mundo quer que que eu tenha tempo para fazer as coisas. Não, não é para pressionar, porque aí a gente traz um conceito diferente. Ah, que produtividade não é produção. Produtividade é desempenho, é você fazer melhor, é fazer bem feito, é se desenvolver e fazer otimizado, né, de forma otimizada, para reduzir com menos tempo e entrega sim. melhor. Não é para fazer muita coisa, isso é produção. E muitas É. vezes quando você começa a fazer muita coisa, você percebe que muitas delas não precisavam ser feitas. Você podia ter resolvido com e-mail, Exato. E alguma além outra disso, eu coisa. acho, Edu, Sim. tenho esse engessar que às vezes a pessoa tá, a gente, né, a gente se vê, se observa e tudo, de sempre fazer as coisas do mesmo jeito. Então, se você precisa de tempo livre, se você precisa de sentir-se livre para algumas coisas no seu dia a dia, você vai ter que fazer a sua rotina de outro jeito, porque as coisas precisam ser feitas, não é? Quem você falou da comida. Sim. Eu me lembro, quando eu me tornei consultora, eu queria colocar, porque eu nunca estava em casa, sempre trabalhei fora, estudei e tal. Aí, quando eu me tornei consultora, que eu era dona do meu tempo, eu resolvi fazer comida todo dia. Aquilo me corroía, porque chegava 11 horas da manhã, eu tinha que parar a minha rotina de consultora em casa e fazer a comida e colocar na mesa. Era um prazer cuidar da família, mas o pessoal chegava, comia e saía correndo. Então, o que que eu percebi? Que eu queria um afeto ali, eu queria um carinho, eu não queria a praticidade de fazer comida quentinha todo dia, entendeu? Aí eu resolvi fazer a minha comida e congelar por vários dias. Então eu ganhava esse tempo. Ou eu fazia à noite, tipo, segunda-feira à noite, deixava tudo pronto. Eu não precisava parar o meu trabalho mais às 11 horas. Eu ganhei 1 hora por dia, né? E a gente quer falar sobre Exatamente, você isso. O que é comprou hora. ganhar 1 hora por dia? Porque eu fiz um esquema de comida, da comida. E tudo bem, porque o pessoal só queria comida pronta. Não era uma coisa de, eu preciso desse Não carinho, era aquele entendeu? Era almoço de eu que tinha. domingo que você faz aquele Não. banquete, todo E mundo eu que tinha degusta e tal. inventado que eu tinha que pôr comida fresquinha todo dia. Um dia o Guilherme, meu filho, elogiou o arroz. Um dia. Eu falei assim, não, essa conta não tá batendo, entendeu? É muito tempo Sim. dedicado para pouco reconhecimento. Mas olha que Muda legal tudo. você está trazendo, né? Você está trazendo um conceito que eu trago, que eu levo do meu quarto, dentro da nossa metodologia, lá no quarto módulo, que é o de comprar horas, né? Isso. Quando você compra horas, você falou, eu ganhei 1 hora no meu dia de trabalho fazendo comida, porque ali era uma operação que era ela não te ajudava a produzir, ela te ocupava. Porque não tinha o Sim. reconhecimento das coisas que são importantes para você, então ela te É. ocupava. E aí Então o me que eu vou fazer? alimentar. E aí foi o que eu vou fazer. Você foi lá, utilizou 2, 3 horas na semana e Boa. fez comida para 10 dias, 15 dias. Então, você ganhou horas aí. Com essas horas que você ganhou, você tem a possibilidade de rentabilizar essas horas. Então, sei lá, quanto é sua hora de consultora? X, multiplica pela quantidade de dias que você ganhou, sei lá, que seja aí 200, 300, R$ 400, multiplica aí por 5 horas na semana, aí você vê o quanto você ganhou. É. Essas contas eu adoro, porque assim como tem a conta do ganhar, tem a conta do perder, né? Aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho tempo, ninguém faz por mim, etc. O vitimismo. Já fez a Sim. conta de quanto tempo fica na rede social? Eu sei que algumas redes até marcam lá o tempo, o Instagram
marca o tempo que a gente ficou, né? Calcula. Eu acho que eu tô com um probleminha de conexão também, tá aí. Thaís, Da alô? rede para o negócio. Oi, Edu, tô te ouvindo. Você teve um delay aqui, acabou que Ah, é. não entrou e eu acabei não escutando. Você me desculpa, não sei se ficou claro para todo mundo. Se você puder voltar, eu estava falando só dando um oi para Thaís e para Tatiana que acabaram de entrar. Eu falei que a rede social, por exemplo, se você fica 4 horas por dia, você não vai cortar tudo sua rede social, porque às vezes você usa até para o trabalho, né? Mas se você Sim. reduzir ela em 50% desses quase 300 mil por ano, você já ganha 150 mil. Tá bom? Tá bom. Já é um dinheirinho bom, né? Já dá para. É um dinheiro bom. O que você faria hoje com 150 mil? Pois é. É isso que a gente que a gente precisa desenvolver, né? Sim, É como que a gente consegue ganhar 1 hora por dia. Não precisa ser muito. Vamos para 1 hora. Depois você vai para a é. segunda hora. Primeiro a gente precisa saber para Principalmente, quê. Edu, se tem esse objetivo. Olha, eu quero uma renda extra, eu quero um curso extra, eu quero tempo para aprender alguma coisa, né? E eu gostei do comentário da Thaís. Tem gente que tem medo de contar o tempo. A gente trouxe uma recomendação de filme. Se você tem alguma dificuldade com o tempo ou não sabe valorizar, assista O Preço do Amanhã. Vocês já viram? É um filme que tem a marcação do tempo aqui, né? Como se fosse um banco de dados ali, uma conta corrente do tempo. E a corrida é maluca. Fora que, eu não vou dar spoiler do filme, né? Fora que o tempo tem valor e peso para diferentes classes sociais, né? Isso é muito, muito importante. É fantástico. E aí cai exatamente naquela pergunta, né, de qual é a sua moeda. Qual é a sua É, moeda? Você tem. Sua moeda é o tempo, é o dinheiro, o que que você está valorizando naquele momento. Então, Seu às vezes você próximo quer ter sonho. tempo, às vezes você quer ter tempo só para correr lá na lagoa, desestressar e tudo bem. Mas se você quer fazer uma renda extra, que esse é o objetivo do nosso papo de hoje aqui, entender como que é possível fazer renda extra com isso, né? Trazendo tempo e como você vai monetizar isso, como você vai colocar isso na sua planilhinha de custo lá, né, Paty? Como que isso faz a Isso. diferença? E aí o filme tem um insight muito legal, que é uma contagem regressiva, né? Se você não tem tempo, você vai acabando o seu tempo de vida mesmo. É, E é uma analogia com o quanto a gente morre quando a gente não tem tempo para fazer as coisas que são importantes pra gente, né? sim. É, E eu acho que e se isso é uma viver, das se você coisas. viver só trabalhando, 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 trabalhando e não ter tempo para você, esse tempo não é aproveitado. Então você tem que É, trabalhar, mas com as coisas que te dão prazer também. Quero fazer renda extra, pô, vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer, que eu entre num processo que eu esqueça do tempo, né? Entre em sim, sim. flow. E é isso que é E, tem, sacada. e, tem- e aí, assim, acho que olhando também um pouquinho para essa coisa da urgência, que tem gente que dá muita urgência e tem gente que foge da urgência, né? Sim. Olhando para a pandemia, você já ouviu alguns especialistas falarem que a gente está antecipando 5 anos em meses? Então, imagina as coisas que você vai ter que acessar agora, que você vai ter que olhar com muito carinho e se dedicar para poder atingir o que você quer, né? As mudanças vieram em avalanche. Agora você, mais do que nunca, você tem que escolher o que fazer com o seu tempo e ganhar tempo para ter para fazer o que você quer fazer, né? Todo mundo tá falando que hoje o nosso tempo passa muito rápido, né? A gente acaba não sabendo, mas o tempo passa muito rápido. A gente É, não percebe, já é segunda-feira de novo, daqui a pouco passa, já é domingo. Então o tempo está passando muito rápido e a gente tem percebido isso no nosso dia a dia. No começo parecia que era um tédio ficar em casa no começo da pandemia, mas agora está todo mundo já vivendo, voltando para aquela correria, aquela tensão. E se ele está passando muito rápido, você tem que escolher o que você tem que fazer. é, Então aí volta para exatamente. nossos valores, para as nossas tomadas de decisão. A gente escolhe o que faz. A gente não pode ser refém do tempo ou da correria. Quem grita primeiro. Então,
Eu acho bacana, né, sempre aquela frase que se você não se você não faz a sua agenda, você vai ser a agenda do outro, né? Sempre alguém que vai Exatamente. gritar mais rápido, vai gritar e É, você vai ter que fazer. Então você tem que ter a sua agenda para que você tenha as suas prioridades. Eu gostei aqui do sim. comentário da Tatiana. É. Cadê? Quanto vale a sua hora? Eu sempre faço essa pergunta quando alguém me fala em economizar e não terceirizar certas coisas. Perfeito, exatamente isso, Tatiana. É quando a gente fala, quando a gente tem que comprar horas, né? É, É, se eu terceirizo, ou eu posso ir no supermercado e ficar 2 horas na fila, porque agora tá impossível, tá todo mundo no supermercado, não sei o que aconteceu, acho que não tem mais shopping aberto, não vai pro supermercado. É, né? então, você vai lá no supermercado, tá lotado, tá sempre cheio, você fica 2 horas lá. Ou eu posso optar em fazer a compra online e só passar lá para buscar. Horários Mas sempre vai alternativos. horários alternativos, É, eu no início da um horário pandemia que ainda você tinha que pode. usar, ainda tinha que usar o correio, agências de correio. E aí, logo em seguida, as que se mantiveram abertas, tinha aquelas filas respeitando o espaço, né? E eu, normalmente, meu horário de ir no correio era quando eu escolhia sair, por exemplo, perto do almoço, alguma coisa assim. Eu já tentei ir às 11, tentei ao meio-dia, tentei à 1. Não dava. Tinha muita fila. Eu ia perder muito tempo e eu trabalho com agenda. Então, o que que eu fiz? Eu adaptei para ir a hora que o correio abre. Então, tem correios que abrem às 9. Eu chegava às 9, 9 5, não tinha fila. Entendeu? Porque as pessoas ainda não tinham ido para a rua para aquele propósito de ir ao correio. Então, são pequenas adaptações que, como eu disse antes, você não está engessado ou engessada, você pode fazer, você pode mudar, né? Coloquei aí, Kelly, o nome do filme de novo. Então, isso tudo por quê? Porque para fazer dinheiro com a sua renda extra, você tem que saber o preço disso, o preço da hora, o quanto você vai negociar por uma coisa ou outra. Imagina se você tem 3 tipos de serviço, como é o meu caso. Eu tenho consultoria, eu tenho consultoria individual, eu tenho palestra, eu tenho workshop. Se eu encher a minha agenda de palestras, que talvez ainda não seja o meu maior ticket médio, e deixar de fazer consultorias, que é o meu maior ticket médio, eu vou trabalhar muito mais, eu vou estar muito mais ocupada, mas eu não vou estar monetizando. Mas eu posso ter um plano de equilibrar as duas coisas. Por exemplo, ter consultorias, 8 clientes ou 10 clientes por mês e ter as minhas palestras nos intervalos. A palestra vai me trazer clientes para o digital e a consultoria vai me monetizar. Então, isso tem que estar negociado comigo, porque o preço do meu tempo tem que estar claro para mim. Senão, o que vai acontecer? Como o Eduardo falou, eu vou ficar com a agenda cheia e não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, não funciona assim o equilíbrio, né? Ele vem a partir do momento que você se autoconhece, o que você precisa produzir. Né, e assim, aí também é uma estratégia. Não é simplesmente sair fazendo bolo, né? Você tem que É. ter uma estratégia. Eu quero, nesse caso do seu caso que você colocou o preço do seu ticket médio com as palestras e sua consultoria. Nas palestras você tem um tempo de desenvolvimento para ela, mas chega em certo ponto ela simplesmente se replica. Você traz novos insights, Exato. mas o trabalho duro foi feito uma vez e você replica. Enquanto a mentoria, você dedica muito mais tempo, porque ela é customizada. Então ela acontece na hora. Isso. Você tem a sua hora é muito mais valorizada pelo Por serviço que se isso, aplica também, exatamente. né? Pela E aí você tem que pegar a personalização do serviço. estratégia. Eu vou ficar lá É, na palestra, eu vou ficar mais aqui. Essa balança. Então, quando você é. começa a fazer, vai começar a fazer bolos, vai começar a prestar algum tipo de serviço online, que não seja online, que seja mesmo de entrega de produto, tem que fazer essas contas. Ficar, mas quanto que isso realmente custa? É. Meu público vai Eu me pagar por lembro, isso? eu me lembro quando começou o food truck, não sei se você lembra. O que eu achava mais esquisito, porque eu adoro comer, né? O que eu achava mais esquisito era aqueles cardápios reduzidos. O food truck, ele tem, assim, tipo, 5 coisas no cardápio, não é? Dois, três Sim, sabores de sim. uma coisa, uma entrada, uma sobremesa, acabou. Então, isso às vezes é foco para você começar um negócio se você não tem muito para investir, ou se você quer mesmo testar o seu mercado, né? Eu vou fazer bolo de brigadeiro. Quantas pessoas fazem bolo de brigadeiro? Ah, então eu vou fazer um bolo de brigadeiro sem lactose. Ah, então você já está sendo um pouco mais especialista, né? Vou fazer um bolo de brigadeiro com lactose, sei lá o que mais, ele canta.
Isso, Entendeu? mas a gente vai entrando no nicho, né? Esse é É, um mercado que é um mercado de nichos. Quanto mais pessoas, quanto mais artesanal mais nichado pode ser o seu produto. sim. Né? Você tem cada produto maravilhoso, mas que é exatamente para o que você precisa, pelaquela sua dor. Então você vai nichando, 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 até você realmente chegar à necessidade do seu cliente, o que ele realmente quer. Não E é? aí tem E valor. eu vou te E aí tem falar, Edu. valor. Aí você coloca o preço É, justo em relação a isso. e aí vira Aí a aquilo que sua a gente hora falou no passa a ter valor, início. mano. Vira aquilo que a gente falou no início da live, é a sua habilidade. Eu me lembro de uma moça, olha só as coisas. Ela é mãe de uma menina que foi colega da minha filha. Eu encontrei ela num evento de vinho em Vinhedo. Ela faz festa, um monte de coisa. Ela levou um brigadeiro de limão siciliano. Eu nunca mais esqueci o Ô, sabor Paty, já daquele são 5h40, brigadeiro. você vem me falar nessas coisas, minha barriga já começa a roncar. Então, pensa assim, uma pessoa que marcou a minha vida. Para mim, ela é especialista em brigadeiro de limão. Eu já comi outros brigadeiros de limão e não tem o sabor do brigadeiro dela, Não é entendeu? aquele. Então, naquilo, ela marcou a minha vida. É assim que a gente tem que olhar para a especialidade. Aquilo que se é bom, aquilo que se é bom não é mais alguma coisa do mercado. É algo que vai ter a sua carinha, que vai ter a sua receita, a sua dedicação, ou seja, o tempo é igual quando a gente faz comida, né? Quando a gente faz alguma coisa com amor, aquilo vai junto e é aquilo que cria valor quando a pessoa for comprar. Por que ela quer comprar de você e não quer comprar de outra pessoa? Não é? Exatamente. É por isso que o grande mercado de artesanais está aí, né? A cerveja É, artesanal, o pão artesanal, é exatamente isso que está acontecendo. Os doces artesanais, a gente tem, isso. tem feito. E aí, Paty, agora uma Hum, pergunta para você. Eu faço essa conta. Passei aqui com o Du, consegui ter 2 horas, comecei a seguir o Eduardo aqui, tenho 2 horas a mais no meu dia e agora eu quero fazer dinheiro com isso. 2 horas vezes 5 dias na semana, tá eu tenho falhando. 10 Agora horas. voltou. Se a minha hora é R$ 200, eu estou falando aqui já de uma bela graninha durante a semana. E como que eu faço isso como isso é rentável? É possível realmente fazer? Como que você Isso. qual dica você daria de finanças pessoais? Sim, é possível, primeiro, olhando pro. Ó, a Tati já colocou empadas da Dinda. Nossa, empada é meu ponto fraco. Melhor empada da vida. Já manda, marca a gente no Instagram. É Marca a possível. gente aí, porque eu também gosto de empada. Eu sou. Sempre sobra nas festas, só fica eu comendo o resto da empada, porque as coxinhas vão primeiro, né? Nem me convida para essa festa, Du, porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu sou aquela que eu vou na casa da sobremesa comer empada, você acredita? Eu amo salgado. Amo. Então, quando essas horas sobraram, você já sabe o tanto que ela é. Tudo bem fazer essa valorização do que seria a sua hora da sua profissão de hoje. Mas se você for começar algo novo, primeiro, lógico, buscar esse mercado, ver o que você pode fazer. E se você não consegue nada que você é expert nisso, você pode procurar as rendas que tem na internet, que já são prontas para a pessoa que tem tempo livre. Então, por exemplo, ser afiliado de plataformas, quem é Hotmart, outros tantos, você adquire um link de alguns cursos que você vai divulgar e vai ganhar uma comissão a partir disso. Eu recebi um convite semana passada de uma parceria que faz bastante sentido para os meus clientes, né? Fora isso, você pode até outras formas de venda, alguma revenda de produto, por exemplo, que você possa comprar pequenos lotes, que nem eu já vi. Você atende muitas mulheres empreendedoras aí que vendem da área de maquiagem, na área de Isso. saúde, de Vamos estética, falar né? os nomes. Vamos falar os nomes. Juness, Mary Kay, esse pessoal. Porque a maioria das pessoas começa um plano no marketing multinível quando é plano B, né? Para quê? Para conseguir ter uma renda para realizar sonho, para conseguir ter uma renda para mudar a casa, o padrão de vida, independente do que a pessoa quer. Aí ela começa aquilo no paralelo. É a forma mais saudável de empreender hoje em dia, se você realmente tem um principal. A Tati está falando de óleos essenciais que eu ia falar agora. Ela também está com o do Terra, mesma coisa. Então, assim, olhar para isso, você é capaz de vender sem precisar fazer grandes cursos? Porque às vezes até essas empresas dão um treinamento, né? Se sim, criar objetivos com essa renda paralela para que não afete o seu orçamento.
né? Se você precisa imediatamente ajudar o seu orçamento, aí você vai ter que ser mais criteriosa e criterioso do que o normal, porque daquele produto que você vender, você vai ter que comprar para repor e tirar o seu lucro, né? Então, assim, Já tô várias gerando coisas. negócio aqui. A Kelly já quer falar com a Tati. É tudo minhas amigas. Tá tudo no grupo da Lei do Triunfo. Tá tudo próspero, tudo rico. Mas é isso aí. A Tati, para vocês terem ideia, desculpa abrir aqui, Tati. A Tati é de TI e tá vendendo óleos essenciais, ou seja, não tem fronteira para aquilo que você quer desenvolver. Mas a primeira coisa é se identificar. Eu sou cliente de óleos essenciais há mais de 3 anos. Eu sei o benefício que eles têm para a saúde, entendeu? Então, cada pessoa vai olhando para isso, olhando para o valor que entrega para o mercado. Por isso que eu estou te falando, Edu, não tem que rotular, não é só a sua especialidade. Mas dentro daquilo que você vai se propor a fazer, você tem que encontrar um motivo real para você. Porque E tem que senão fazer vai sentido, vir né? outra vendedora e aí você vai falar assim, eu não sirvo para vendas. E eu já tive isso no discurso. Eu não sirvo para E, isso, eu não sirvo. e pode ser, né, Pode Paty? falar? Tudo bem que seja complementar também, né? Pode. Nesse caso que você falou da venda do link de afiliações. Bom, ele é um produto complementar ao seu. Você Sim, está ajudando eu estou o seu ajudando a cliente pessoa. e então você está ajudando o seu cliente. Então, perfeito, Né? isso faz todo sentido. Você está ganhando dinheiro com isso e ajudando o seu cliente e o seu parceiro de negócios. Então, é uma corrente. Agora, quando a gente está quando utiliza do hobby ou de uma outra, assim como a Tati colocou agora dos olhos, e a gente falou de vários outros de artesanato e todas as outras coisas que a gente pode falar, Uhum, a gente começa a entender, tem que partir do momento e falar, tudo bem, quanto custa a minha hora? Eu acho que todo começa por aí. Quanto custa a minha também hora e acho. como eu vou fazer isso acontecer? Porque Isso. aí a gente consegue entender se vale a pena investir nisso agora ou se ele vai ser só um hobby mesmo. Ou se ele vai ser uma. Isso. E tudo bem se ele for só hobby, vamos procurar uma outra alternativa para fazer renda. E acho que tem É, que ter essa exato. clareza para que a gente não se iluda também. Eu vou gastar Sim. e faço um mega investimento e as coisas não dão certo. Então, Sim. E a criar gente uma tem que ter esse expectativa balanço. naquilo, né? De tipo, eu Isso. precisava gerar um dinheiro. Isso já dá um fardo que dificilmente você vai conseguir cumprir. Então, levar isso de uma forma clara, mas que você consiga pôr em prática, é essencial. Que nem eu falo de 2018, que eu tinha que comprar dólar para fazer minha viagem dos Estados Unidos e eu comecei a dar aula em faculdade. Tudo que eu transformei em dinheiro, as minhas aulas, meu tempo em aula, ainda era de sábado, não interferia na minha agenda semanal. Eu comprei em dólar, então aquilo estava claro para mim, sabe? Eu tinha que abrir mão de sábados, eu tinha que viajar, eu tinha um monte de coisa para fazer? Tinha, mas o sacrifício valia a pena porque eu tinha um objetivo claro. Então, quando as pessoas ouvem eu falar nisso financeiramente, não é só para atingir o objetivo financeiramente falando, é também para satisfação, porque dinheiro, se não é para trazer paz e felicidade, para que é, né? Então, isso é importante que você colocou, Du, porque essas horas paralelas, às vezes você começa afoito um outro negócio para tentar ter um resultado imediato e não se envolve naquilo e se sente mais frustrado. E empreender não é fácil em nenhuma área, né? Independente Por isso tem que ser algo do que você perfil. gosta, né? Então, Exatamente. Muito bom. só amarrando aqui o raciocínio, a Tati traz aqui para falar dos nossos valores pessoais. Exatamente, logo no início a gente falou disso, né? De como que é importante a gente amarrar os nossos valores pessoais, porque é eles que são as nossas tomadas de decisão, para onde que a gente Isso. vai e aonde a gente vai investir o nosso tempo e o nosso dinheiro. Então, nesses Uhum. momentos de indecisão, se eu sigo por aqui ou não, dá uma olhada nos seus valores. O que é importante para você, né? Eu acho que isso É. vai fazer a E grande importante, diferença. Du, importante flexibilizar, viu? Porque a gente não arruma dinheiro só trabalhando mais, né? A relação do tempo. Eu, na pandemia, também fiz um outro raciocínio que eu tô levando para a maturidade, que é o do carro. Eu já estava usando pouco meu carro, agora eu estou usando quase nada. Aí tudo bem, você fala assim, você está em Campinas, o Uber é fácil, o ir e vir, nananã, vai dar redução lá de um monte de despesa no ano. Aí eu fiz essa pergunta do valor pessoal, mas por que eu tenho carro? Além da minha rotina, além da necessidade de ir e vir, né? Por que eu tenho carro? E pegou num valor pessoal forte, que é ele que eu estou trabalhando, que se chama liberdade.
Então, olha o que eu coloquei na balança, só para você ter ideia. A economia vai sair de qualquer jeito. Se eu vender meu carro no dia a dia, eu uso Uber, né? Eu posso arrumar carona, Uber, não sei o que e tal. Mas no final de semana, a minha liberdade de ir e vir, como é que eu faço? Então eu já comecei a analisar, comecei a ponderar se eu for fazer uma pequena viagem, se eu posso alugar um carro, se de alguma Eu ia te falar, eu forma. conheço. Então, Eu você conheço conhece pessoas pessoas que assim que largaram os dois carros, tinham dois carros, deixaram, moram em São Paulo, só utilizam Uber. E quando precisa viajar, o que eles fazem? Alugam um carro. E aí alugam um carro bacanão. Porque aí vai viajar, vai pegar um carro mata a legal. vontade. E aí ainda pega um carro bacana para viajar, com qualidade, com porta-malas grande. E aí é exatamente isso que a gente tem que fazer essa continha. Vale a pena, É, não vale? E isso vai para cada um. Né? Eu, por sim. exemplo, eu E estava doido para fazer isso também, mas agora eu tenho uma criança, uma filha de um ano e pequeno. meio que é pequenininha. Como que eu coloco? Se eu preciso, Deus me livre e guarde, mas precisa fazer correr para o médico, eu não tenho como ligar na agência, eu preciso ter um carro aqui. Então, eu vou trocar meu carro agora? Não, não vou. Eu tenho que mandar manutenção nele para que ele funcione. Mas é isso. Qual é o valor? Por que Uhum. que eu tenho isso, né? E a mesma É. coisa a gente tem que E pensar com nossas como eu horas. Por que que eu posso estou investindo transformar esse horas valor? nisso? Né? Por que É, que eu estou investindo minhas horas nisso? E se eu investir essas horas em numa isso. outra atividade, se eu investir minhas horas fazendo outra coisa. E tudo bem, é o que a gente falou, tudo bem se você quiser investir suas horas só no hobby, tudo bem se você quiser investir suas horas em academia ou assistindo Netflix, mas deixe que fique claro para você que o que que você está fazendo com isso. Você está fazendo dinheiro, se você não está fazendo, Exato. se está fazendo sentido para a sua vida, ou se você vai continuar reclamando que não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, porque é o que a gente falou no início, a gente se reinventar só na profissão não vai dar. Você vai ter que ser criativo e criativa para fazer outras coisas, né? Complementar isso e usar bem o tempo. Perfeito. Vamos Paty, encerrando estamos por chegando aqui? já às 5h50. Vamos fechar aqui com os principais insights que a gente teve hoje. Segmentar a agenda, então ter uma agenda bem amarrada, bem planejada, né? Pensar com isso. Dessa forma, ficar atento aos nossos valores pessoais, que eles ajudam a decidir Sim. que a gente faz com o nosso tempo. Consequentemente, se a gente vai optar por fazer disso um hobby, né? Daquele hobby uma renda extra ou não, se ele vai ser Uhum. complementar ou não ao nosso negócio, né? E Qual aí, que é a sua o outro, moeda? Tem que saber. qual a sua moeda? Perfeito. Estava anotando aqui qual a sua moeda. Se é tempo, se é dinheiro, o que, que realmente é importante para você nesse momento. Eu acho que foram os principais pontos. E Isso. aí, fazer a continha, né? De quanto custa a sua É. hora para que você possa realmente colocar isso. Eu tenho 2 horas sobrando no meu dia, multiplique isso aí durante os 7 dias da semana e como que é essa diferença. Isso pode fazer diferença na nossa vida aí na semana, no mês, no ano e como a gente pode entregar. E Últimos recados, Paty? se você ainda não tem a renda extra, qual habilidade você tem que você pode vender Perfeito. Qual habilidade você tem para que você pode completar? vender? É. Exatamente, perfeito. E como Para faz mim para a aqui gente encontrar a dona do dinheiro? Então, para mim aqui tá tranquilo, o tema fechou muito bem. A dona do dinheiro está aqui no Instagram com esse perfil e tem o blog adonadodinheiro.com. Tem também LinkedIn, meu LinkedIn, tem YouTube, mas o principal é você querer aprender, né? A gente fala que conhecimento a gente não empurra, a pessoa tem que querer absorver. Então, se você quiser, siga aqui as redes sociais, coloque em prática o que a gente fala, até para contestar e falar, olha, isso não funcionou comigo. Eu falo isso, né? Não adianta criticar sem testar, então tem que pôr em prática. E é isso, e eu e o É Du estamos aprendizagem, juntos. né? Você tem que receber, não empurrar. Gostei. Eu e o Edu também estamos juntos no projeto A Trilha do Ser. Então, se você ainda não conhece a Trilha do Ser está aqui no Instagram também. Em breve vai ter o site e o YouTube. E vai vir aí uma coisa bem bacana para vocês em pouquíssimo tempo. E Né, tá Edu? bonito. Obrigada, viu, E aí, deixa eu pelo deixar meus convite. últimos recados também aqui. Vamos Para lá. quem não me segue ainda, só seguir o perfil aqui, Eduardo Vieira Pinto. E tem um presente para vocês que eu tenho um e-book organizando meu home office, com dicas para o home office. Entra lá na minha bio e pode baixar esse e-book que você vão ter alguns insights para que você
possa começar a organizar sua vida aí no home office, agora que além de tendência já é uma realidade na vida da gente, né? E vai Então, durar, entre hein? lá, baixa o e-book e... Hã? E vai durar. E vai durar esse home office. Exatamente. E na trilha, estamos juntos aguardando aí as próximas notícias da trilha, que em breve a gente, muito possivelmente, vai estar fazendo uma live no perfil da trilha também. Isso, com a Certinho? Andressa. Certinho. Junto com a Andy. Tá legal. Obrigado, Paty, pela sempre aceitar meus convites, as minhas loucuras. Tamo E a gente junto. poder dividir falar um pouco, dividir esse tempo com o pessoal, conexão. Obrigado, Lucas. O Lucas também está investindo numa outra área aí. O homem é bom do churrasco, viu, Paty? Você É que é mesmo, gaúcha. duvido. Tô falando que nem pra Kelly. Duvido, eu só acredito vendo, entendeu? Mas Beijo, Du. perfeito, segue Beijo, lá. gente. Tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.